Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Power Morning. Hoje é o nosso Power Morning 25, se eu não estou enganado. Esqueci mais uma vez aqui de copiar o título, mas já estou colocando o título aqui para vocês, para quem estiver chegando depois, já ficar ligado aqui no que está rolando. Hoje o nosso título é Imagem e Semelhança. Sejam bem-vindos aí ao nosso Power Morning e também vocês são convidados a nos seguirem lá no canal Desvendando, no canal Manual da Independência, onde esses vídeos ficam gravados também. Joinville está na área aí, o Imóvel Fácil Joinville, Edgar, meu sogro, também está na área. Muito obrigado pela presença de todos. A Teacher Fabi Seidel também está aí, Tairine. Muito obrigado aí, Tati, Gomes, Marina, Rimena, Thiago, valeu, muito obrigado pela presença de todos. Então, pessoal, nós estamos estudando ali o capítulo 1 de Gênesis, extraindo dali conhecimento, extraindo sabedoria para aplicarmos no nosso dia a dia, para tornarmos a nossa vida mais focada, mais abençoada, mais direcionada, ali superando os obstáculos. Então, hoje nós estamos ali naquela famosa passagem, que é a passagem da criação do homem, que começa a partir do versículo 26 de Gênesis capítulo 1. E aí o texto diz: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que história é essa de imagem e semelhança de Deus? Por que a Bíblia fala dessa forma, em imagem e semelhança? O que significa isso? Significa que Deus fez um homem ali idêntico a ele, O que está por trás dessa palavra, dessa frase? Para responder essa pergunta, nós vamos executar aquele método, que é o método do relativismo linguístico, o método da hipótese Sapir-Whorf, que parte do princípio de que cada idioma expressa uma visão de mundo diferente. Dessa forma, nós sabemos que indo para o hebraico, a gente vai ver como é que é a visão de mundo do hebraico sobre essa ideia, ok? Buongiorno também aí, tem a galera parece italiana aí da Itália, valeu pela força. Então, pessoal, quando a Bíblia fala façamos o homem à nossa imagem, palavra hebraica tsalmeno, tsalmeno vem de tselem, que é sombra, tselem, imagem, tsal, sombra, e conforme a nossa semelhança, dimuteno em hebraico, tsalmeno e dimuteno, imagem e semelhança, Então a imagem vem de tselem e a semelhança vem de demut, em hebraico, demut. Vai ser bem legal essa reflexão, tá? Então quando a Bíblia está dizendo aqui, façamos o homem à nossa imagem, essa palavra tselem, que é imagem em hebraico, significa ali o aspecto, O aspecto. Porém, qual é a raiz mais profunda dessa palavra? A raiz mais profunda é exatamente a ideia de sombra. A gente pode fazer aqui uma adaptação de forma que o que está sendo representado é o homem foi feito como uma sombra de Deus. E aí por que a sombra, E a sombra é interessante porque essa palavra tselem, ela vem de tsalá em hebraico. Significa aquilo que se projeta para frente, aquilo que avança para frente, tá certo? É aquilo que é empurrado para frente, aquilo que faz pressão para frente, A gente tem a palavra tsalá, algumas palavras relacionadas. Tsalá, mover-se para frente em distância, em posição e em prosperidade. Nós temos várias outras palavras aqui relacionadas também. Deixa eu pegar aqui para vocês. Nós temos a ideia de também a ideia de taça, de uma cuba, Porque a cuba ela avança para os lados, Então essa ideia de tselem tem a ideia de projeção, aquilo que se projeta para os lados, Aquilo que vai para os lados. E então, a palavra propriamente dita tselem significa uma representação do original,
uma projeção que tem uma silhueta do original. E por isso dá origem à palavra imagem. Então, nós podemos entender aqui, nessa primeira passagem, né, façamos o homem à nossa imagem. O que significa dizer? O homem é uma sombra, né? Quando você olha uma sombra, você tem uma ideia do objeto original, tá certo? Quando você olha a sombra, você imagina mais ou menos como é que deve ser o objeto original, porque a sombra não é idêntica ao objeto original, mas com ele guarda semelhanças, certo? É parecido. Ela é uma projeção do objeto original. O objeto original recebe luz e a luz que bate no objeto original projeta a sombra. A sombra é uma projeção. E a Bíblia fala, nós vemos as sombras das coisas que estão por vir. Ou seja, nós estamos vendo um exemplo, uma prefiguração, uma antecipação, como se fosse ali um trailer, né? um spoiler, uma prévia daquilo que está por vir. Então, o homem é uma projeção de Deus, né? Quando a gente fala assim do cinema, né? O cinema projeta a imagem na tela. O homem é como se fosse essa projeção de Deus, né? Como é que é a câmera do cinema? A câmera do cinema ela é uma estrutura que emite luz, né? Fica emitindo luz piscando. E o filme passa na frente dessa luz que emite, né? Cada vez que o quadro passa na frente da câmera, ela joga luz e aí é projetada aquela imagem. E aí muda o quadro, a câmera vai lá e ilumina de novo, aquela imagem é projetada, é ampliada, é aumentada. Então essa é a ideia hebraica aqui do homem como imagem. O homem como imagem de Deus significa que ele é uma projeção de Deus. Quem vê o homem consegue ter uma ideia do que é Deus, mas o homem não é Deus, ele apenas guarda semelhanças. Que tipo de semelhança? Assim como assim como o homem tem uma personalidade, Deus também tem uma personalidade. Assim como o homem tem ali desejos, vontades, ele se alegra, ele se entristece, Deus também tem desejos, vontades, se alegra e se entristece. Deus tem uma personalidade, ele é uma pessoa também. Então essa ideia de imagem não é apenas a questão visual, mas é a questão da projeção. Agora, Jesus quando esteve conosco, ele falava: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, Jesus mostrava essa ideia de que olhando para o homem, você consegue enxergar características do Pai. Você olhando para o homem, você consegue enxergar características do Pai. E aí eu pergunto a vocês e a todos nós, a mim, proponho uma reflexão agora. Nós temos sido projeções de Deus ou projeções de outras coisas, né? A nossa imagem tem refletido características de Deus ou a nossa imagem tem refletido características de outras entidades, de outros seres ou de outras coisas? Você é uma projeção a partir de quem? Em quem você se inspira? Quem é o seu referencial? Qual é o seu modelo? Qual é o seu paradigma? Qual é o seu padrão que você usa? Você se projeta acima de quê? O seu projeto, o que significa projeto? Pro é para frente. Jectum, em latim, significa jogar, né? É igual a ejetar. Ejetar é jogar para fora, né? Projeto é jogar para frente, jogar lá na frente. Então, nós temos projetos, mas nós também somos projetados de outras coisas, né? Você foi projetado a partir de quê, né? O seu projeto está baseado em qual referência? Você quer construir a sua carreira, a sua família, o seu trabalho, o seu patrimônio, as suas finanças, criar os seus filhos, se relacionar com a sua esposa ou com o seu marido? Você se baseia em qual referencial? O homem foi criado como alguém que tem como referencial Deus, como sendo uma projeção de Deus. Aí você fala: Daniel, como é que eu faço para me tornar uma projeção de Deus, né? Algo que foi jogado para frente a partir de um referencial que é Deus. Andando nos caminhos que Deus ensina na palavra, sendo semelhante a Ele, né? Representando essa imagem dele, ou essa projeção dele. Como é que era essa imagem?
É só você olhar a biografia de Jesus, a vida de Jesus, o modo de proceder de Jesus, a maneira como Jesus agia e a maneira como Jesus reagia diante das mais diversas situações. Como é que Jesus ele era o seu caráter, a sua personalidade, o seu modelo. Como é que era esse modelo? Jesus ele fala isso em várias passagens. Eu sempre tenho comentado com vocês. Jesus falava: sejam mansos e sejam humildes, assim como eu também sou manso e eu também sou humilde. Então, a pessoa que não pratica a mansidão, ela não está demonstrando um vínculo ontológico, um vínculo de imagem com Deus. Não está demonstrando. A pessoa que não assim não procede, a pessoa que não cultiva a mansidão, que não exercita a mansidão, que não faz esforço para ser mansa. Quem não é manso e não é humilde, simplesmente não é projeção da imagem original de Deus. Você não está refletindo a imagem original de Deus. Então, eu sempre volto nessa tecla, a mansidão e a humildade. É difícil você ensinar mansidão e ensinar humildade para alguém, né? Fazer a pessoa deixar de ser orgulhosa, deixar de ser vaidosa, deixar de ser ali centralizadora, deixar de ser autossuficiente. É difícil, mas se nós queremos e dizemos que Cristo é o nosso referencial, é impossível você não ter essa imagem como referência. Se Cristo é a nossa imagem de referência, nós seremos projeções dessa imagem. A luz, quando bate em Cristo, projeta uma imagem que somos nós, tá certo? Se Cristo não é a sua imagem de referência, você não vai ser projeção dele, você não vai ser imagem de Deus, nem semelhança de Deus, tá certo? Agora, originalmente, nós estamos lendo Gênesis 1:26, é a narrativa das origens. Originalmente, o homem era imagem e o homem era a semelhança de Deus. Ele era uma projeção de Deus. Qual era o referencial dele? Era Deus que encontrava com eles todos os dias na viração do dia, tá certo? Então, eu pergunto, qual é a sua referência? Obrigado, Vera, aí falando, gente, minha alma se enche de júbilo com esses ensinamentos, valeu. O Doreto aí falando bom dia, após 3 dias sem participar devido ao trabalho, hoje assistindo no horário. Deus te abençoe, Daniel, obrigado. A Vilma também está na área. Então, às vezes a gente tem assim, eu me inspiro no meu pai, eu me inspiro no meu tio, eu me inspiro no meu irmão, eu me inspiro no jogador de futebol, eu me inspiro naquela atriz, eu me inspiro naquela personalidade, eu me inspiro na minha tia, eu me inspiro não sei quem. E Cristo, como é que entra nessa referência aí? Porque Cristo é a projeção, é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus, né? A Bíblia fala que Cristo é a imagem do Deus vivo. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Cristo também é Deus. E ele é a própria imagem de Deus. E se nós somos feitos à imagem de Deus, nós somos feitos à imagem de Cristo também. Cristo é uma representação dessa personalidade de Deus. Cristo materializou em forma visível o modo de ser e a personalidade do próprio Deus. Então, quando nós lemos Gênesis 1:26 hoje, a gente tem que pensar, será que eu sou a imagem de Deus? Será que eu estou refletindo a imagem de Deus? Não é assim que a gente fala? Será que eu estou refletindo a imagem de Deus? Será que eu estou refletindo a mansidão e a humildade de Cristo? Cristo que veio aqui para a Terra como o Senhor do universo, Deus poderoso, né? Dono de todas as coisas, e chega aqui ensinando o quê? Servir, ser humilde, obediência, mansidão, ser uma pessoa mansa, humilde, né? E um homem normal, ser humano, carnal, que não é Deus, não tem todo esse poder, não é nada perto de Deus, orgulhoso, vaidoso, arrogante, olha para os outros de cima para baixo. A Bíblia fala, olhe para o próximo como se ele fosse maior do que você. O que é isso? Humildade, respeito ao próximo. Sejam mansos e sejam humildes, assim como eu sou. Tá certo? É uma imitação quase. Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. Quando você imita Jesus no seu proceder,
e às vezes você não precisa fazer esforço para isso, porque isso vem espontaneamente quando você recebe o Espírito Santo, começa a andar nos caminhos de Deus. Quando você começa a imitar a Cristo, o modo de ser de Cristo, a personalidade de Cristo, você começa a ser imagem de Deus. E quando você começa a ser imagem de Deus, é um sinal de que você se transformou num filho de Deus. Porque o filho se parece com o pai. Não tem como. Pode até ser um filho adotivo. Mesmo o filho adotivo, ele vai guardar traços do comportamento do pai, porque é a referência que ele teve. Então, eu pergunto para você, você tem se esforçado para ser imagem de Cristo? Você tem imitado a Cristo? Agora eu pergunto para você, é possível você imitar uma coisa que você não conhece? Se eu chegar para você e falar assim, imite o Frank Zappa. Aí você fala, cara, não sei quem é Frank Zappa, não tem como imitar. Entendeu? Imite o... Deixa eu ver aqui. Imite o... Frank Zappa é um músico, né, americano. Imite o Alan Holdsworth. Você fala, não sei quem é Alan Holdsworth, como é que eu vou imitar? É um outro músico também, um guitarrista, os dois já falecidos, infelizmente. É possível você imitar alguém que você não conhece? Sobre o qual você não tem referência? É totalmente impossível. Então, primeiro conhecer, depois imitar, depois se tornar imagem, depois se tornar amigo, depois se tornar filho. Tá certo? A Mariana Bittencourt aí falando, ó, quanto mais nós conhecemos a Deus e tentamos imitá-lo, eu vejo quantas pedras ainda tenho que arrancar do meu terreno para ser bom para o plantio. Amém, Mariana? Todos nós estamos fazendo esse exercício. Então, primeiro conhecer, depois imitar, depois se tornar amigo, depois se tornar filho. Tá certo? Essa aqui é a sequência. Jesus fala, não vos chamo mais de servos, mas chamo agora de amigos, porque o servo não sabe o que acontece na casa do seu pai, mas o amigo sabe. Por isso eu estou chamando vocês agora de amigos. E quem era chamado de amigo de Deus? Um cara que andou muito próximo com Deus, que era Abraão. Abraão era chamado de amigo de Deus. Então, essa é a sequência. Para nós voltarmos àquele contexto edênico, né, do Éden, aquele contexto pré-queda humana, de Adão, quando foi criado ali nos primórdios, e de ser imagem e semelhança de Deus, nós temos que conhecer, imitar, se tornar amigo, depois se tornar filho. Porque o filho parece com o pai. É inevitável. O filho guarda semelhanças, né? Eu me lembro muito do filósofo Ludwig Wittgenstein. Na sua obra Tractatus Logico-Philosophicus, ele fala que a linguagem guarda uma semelhança familiar do mundo, né? E essa ideia de semelhança familiar é muito interessante, né? Em inglês a tradução é family resemblance. A semelhança familiar é... Você olha o filho e olha o pai, você não consegue dizer exatamente o que é parecido, mas você sabe que é parecido. Às vezes é um traço nos olhos, às vezes é o nariz, às vezes é o formato da cabeça, às vezes é o jeito de andar. A gente não sabe exatamente dizer, mas nós vemos essa semelhança. É exatamente isso. A Lu Tanaka falando, Jordan Peterson diz que somos a média das 5 pessoas mais próximas com quem convivemos. Então, é exatamente isso. Como é que uma pessoa vai ser imagem de Deus se ela não convive com Deus? Convivendo orando ou convivendo lendo a palavra? Ou convivendo com outros cristãos que imitam a Cristo? Quantas vezes eu vi pessoas na igreja falando, você tem que fazer isso. Aí eu pensava, Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Aí eu passei a fazer isso e Deus me abençoou. Eu pensava, Jesus não fazia isso. Então você tem que deixar de fazer aquilo e começar a fazer essa coisa. Aí eu penso, Jesus nunca ensinou a fazer essa coisa. É muito estranho isso, né? Você olha e vê as pessoas mandando você fazer coisas que não estão na palavra. As coisas, às vezes, que o próprio Cristo falava. Não faça isso. Não é verdade? Não faça isso. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a esses detalhes. Muito discernimento. Quem é o modelo? É o homem ou é Cristo? Convém primeiro agradar a Deus do que aos homens. Não é verdade? Então, conhecer, imitar, se tornar amigo, se tornar filho. Tá certo?
Imagem é quando você está representando ali uma semelhança familiar. Agora, a semelhança já é um nível mais profundo. Imagem e semelhança. Imagem é projeção. Semelhança é vínculo. Semelhança é paternidade. Semelhança é vínculo sanguíneo, tá certo? Vínculo de sangue. Vou mostrar isso para vocês com todos os detalhes. Antes da gente passar para a semelhança, veja como você desenvolve essa imagem de Deus. Você desenvolve estudando a história de Cristo, orando a Deus, conversando com Deus, meditando sobre como Jesus falava, o que ele dizia. O que Jesus dizia? Quer ver? Coisas simples. Quando você for orar, o que você pedir ao Pai no meu nome, Ele vai fazer. Aí a pessoa vai orar, ela fala, Pai, eu preciso disso, Pai, eu preciso daquilo. Ou então, Jesus, me dá isso, Jesus, eu preciso daquilo. Jesus não falou, pede para mim que o Pai vai fazer. Não, Jesus fala, pede ao Pai no meu nome, que aí o Pai faz. Aí a pessoa que não sabe disso vai orar e ela ora assim, Jesus, eu te peço hoje e tal, falando direto com Jesus. Ou então fala, Pai, por favor, me ajuda. Jesus não falou isso. Jesus falou, Pai, em nome de Jesus, faça isso. Falar ao Pai em nome de Jesus. Quem ensinou isso? Foi Ele. Tá certo? Foi o próprio Cristo. Então a gente ora errado. E aí a Bíblia fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. É isso. Você não faz do jeito que Ele falou. E como é que você ora assim? Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Não é assim que ora. O Pai Nosso fala, Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos ver quantas coisas foram faladas antes de pedir. Pai Nosso estás nos céus, você reconhece que Ele está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. As primeiras 5 coisas antes do pedido. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Antes de você pedir o pão de cada dia, tem um trâmite. Você tem que reconhecer que a vontade dele é melhor, que ele está no céu, que ele sabe mais, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Criador. Isso é imitação, isso é ser imagem e semelhança, isso é obediência. Isso é submissão, isso é aprendizado, isso é discipulado. Entendeu? Aí você chega lá, mata essas 5 etapas e já vai nessa aqui. Ó Deus, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em vez de falar, Pai, muito obrigado por tudo, o Senhor é todo poderoso, glorifico a Ti por tudo que Tu és, por tudo que tens feito, pela salvação, pelo sacrifício na cruz. Pai, nessa hora eu entro na Tua presença em nome de Jesus, pedindo ao Senhor uma provisão sobre o meu lar, trabalho. Amém? Olha o trâmite. Isso é ser imitador, isso é ser imagem. Amém? Coisas simples. Coisas simples. Aí o que Jesus fala? Jesus fala o Pai Nosso inteiro. Aí chega no final, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí ele continua falando, porque se você não perdoar as ofensas que fazem contra você, você também não será perdoado. O que significa isso? De todo o Pai Nosso, de toda aquela estrutura de vários tópicos, Jesus retoma e comenta um único tópico. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando termina o Pai Nosso, você pode muito bem ver esse detalhe. Você vai ver exatamente Cristo retomando única e exclusivamente esse aspecto. Ele só retoma essa ideia do perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Apenas e única e exclusivamente esse aspecto. E aí, sabe o que acontece? Tem muita gente que é cristã e não perdoa. Não perdoa. Guarda aquela raiz de amargura. Guarda aquele sentimento ruim, né? Guarda aquele rancor. Isso não é imitar a Cristo. Cristo está falando que se você não perdoar, você não é perdoado. Quem não é perdoado, fica em pecado.
quem fica em pecado se afasta de Deus. Porque Isaías nos ensina, o ouvido de Deus não está fechado para não ouvir a nossa oração e as suas mãos não estão encolhidas para não nos abençoar. Porém, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Tá certo? Porém, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Entenderam? O pecado separa de Deus. Se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não é perdoado, você se separa de Deus. E aí a pessoa vai à igreja, é cristã, se batizou, lê a Bíblia, faz isso tudo e não perdoa. Não perdoa. Sabe o que significa? Não é imagem de Deus, não é imagem de Cristo, não está imitando a Cristo, não está copiando a Cristo. O que Cristo fez lá na cruz? Cristo estava na cruz injustamente, ele não tinha motivo para estar ali, foi colocado ali injustamente e ali naquela situação humilhante, vexatória, ele estava sendo ainda zombado pelos soldados. Os soldados estavam zombando do Filho de Deus. Ah, se tu és o Filho de Deus, desce daí e tal. Ainda escreveram em cima dele, né, aquela famosa frase INRI, né? Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, né? Em latim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, zoando ele. Um grande escarnecimento, né? A roda dos escarnecedores. Eles estavam ali zombando de Cristo. E o que Cristo fez? Olhou para eles, olhou para Deus e falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E sabe o que acontece quando Jesus pede algo para o Pai? O Pai atende. E o Pai perdoou. Tanto que quando Jesus expirou e entregou o seu Espírito, os céus se escureceram, houve um grande terremoto, o véu lá do templo ali próximo se rasgou, todo mundo entendeu que aquilo ali foi uma coisa super espiritual. O mundo foi renovado naquele momento. O mundo entrou em trevas também, porque a luz do mundo, a gente já falou muito sobre isso aqui, a luz do mundo saiu, então o mundo ficou em trevas. Aqueles soldados que estavam zombando de Cristo olharam aquela situação e não tiveram outra reação a não ser pronunciar a seguinte frase: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Se eles reconheceram que Cristo era o Filho de Deus, eles aceitaram a verdade de Cristo e receberam perdão e receberam a salvação. Porque Cristo não tinha falado, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Cristo pede ao Pai, o Pai atende, o Pai perdoou. Quando eles foram perdoados, eles conseguiram enxergar a verdade e disseram, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, o que eles estavam pensando? Opa, acho que nós matamos o Filho de Deus. Será que tem perdão para isso? E tinha perdão, porque Cristo pediu ao Pai para perdoar e o Pai perdoou. E você, às vezes, guardando rancor e mágoa aí de alguém que fez alguma coisa contigo, levando esse perdão aí junto contigo, tá certo? Se você é imitador de Deus, você não pode fazer isso. Cristo perdoou o pessoal que estava fazendo uma sessão ali de... Você sabe o que, né? Não vou falar essa palavra, porque senão atrapalha aqui essa palavra tem problema, né? Mas uma sessão de torcer. Sabe quando você torce? Uma sessão de torção com ele, em vez de falar outra palavra. Estavam torcendo, moendo, né? Ele estava sendo moído. Ele foi moído por aqueles soldados, mas mesmo assim ele falou, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E eles foram perdoados. E às vezes a gente não perdoa o irmão que não deu bom dia pra gente. Entendeu? Aí eu pergunto para você, isso é ser imitador de Cristo? Isso é ser imagem de Deus? Não é. Porque você não está usando Cristo como seu referencial. Não é verdade? Então veja essa humildade. Veja essa postura. Porque Cristo é o suprassumo da humildade. Porque ele era tudo. Mas ele sempre se apresentou como servo. E você se apresenta como celebridade ou como servo? Você chega assim, abafando, ou você chega na humildade?
Como é que você chega? Você chega assim, cheguei, o bonzão chegou agora. Ou você chega, com licença pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado. Você agradece? Quantas vezes eu vejo pessoas que não agradecem? Você já viu isso? Você chega num lugar, dá uma vez para alguém, a pessoa não te agradece. Você está entrando no elevador, alguém está vindo, você segura o elevador para ela, ela entra no elevador e não te dá nem bom dia. Entendeu? Você está ali no supermercado, aí você paga, a pessoa te dá o recibo, a pessoa não fala nem obrigado, nem bom dia, boa tarde. Quem assim procede não é cristão, não. Não é cristão, não. Quem faz isso dentro da igreja, pior ainda, tá? Você que entra na igreja e finge que não vê os outros. A pessoa passa na sua frente, fala oi, bom dia, e aí, tudo bem? A paz? Você ignora. Ou você tem problema cognitivo, ou você não enxerga, ou você é surdo. Porque se você não tem problema cognitivo, se você enxerga, se você escuta e você não cumprimenta o seu irmão, você não é cristão, não. Tá certo? Você não é cristão, não. Se de propósito você não cumprimenta, você não é cristão, não. Quem me conhece sabe que eu sou o mestre de ficar no vácuo. O que é o mestre de ficar no vácuo? Eu falo com todo mundo, até com quem não está nem me vendo. Tá? Eu falo, ô, tudo bem? E aí, como é que tá? Faço assim. E na maioria das vezes as pessoas nem respondem. Eu sou o mestre de ficar no vácuo. Eu falo com todo mundo. Eu aprendi isso com meu pai e com minha mãe. E foi uma coisa que eu aprendi também vejo que a Bíblia é assim. Sempre cumprimentei e soube quem eram os porteiros, os faxineiros, as empregadas, as pessoas mais simples, o lixeiro, o carteiro. Sempre cumprimentei todo mundo, gosto de cumprimentar, gosto de conversar. Na faculdade a nossa conversa era com o porteiro. A gente conversava com o porteiro de segurança. Era a nossa conversa mais legal. Aí você chega num lugar, você não cumprimenta ali a pessoa que serve o cafezinho, você não cumprimenta o porteiro, não cumprimenta quem tira o lixo, não cumprimenta o carteiro. Você só vai cumprimentar quem você acha que é importante e dela você pode extrair algum benefício. Isso não é ser cristão, não. Isso não é a imagem de Deus, não. Jesus, ele restituiu todo mundo que era excluído, certo? Na época de Cristo, as mulheres não tinham muita presença na sociedade. Jesus andava com as mulheres. O estrangeiro não tinha presença na sociedade. Cristo trazia para perto o estrangeiro. As crianças não tinham muita vez na sociedade. Jesus falou, deixe vir as minhas criancinhas. Os doentes com enfermidades contagiosas, entre outras, não tinham vez nenhuma na sociedade. Jesus trazia para perto, curava e restituía socialmente a pessoa. Tá certo? E a Ariane Feldman, meu pai era garçom e ele dizia que quem não trata bem o garçom já se vê o caráter. Eu concordo. Né? O garçom vem e te entrega ali uma comida, você não fala obrigado? Ah, não vou falar não, ele está sendo pago para isso. Entendeu? Que postura que é essa? Você acha que essa postura é cristã? Você não está olhando para o próximo como sendo maior do que você. Quando a Bíblia fala, olhe para o próximo como se ele fosse maior do que você, não é olhar para o seu patrão, não. Porque o seu patrão é maior do que você na hierarquia da empresa, ele pode te demitir. Ele está falando para todo mundo. Não é para quem é seu chefe olhar como maior. É para quem está abaixo de você, às vezes na empresa, e você olhar como se fosse maior. Você inverter esse processo. Entendeu? É um exercício cristão isso. Aí você fala, pô Daniel, mas às vezes eu te mando mensagem e você não viu aqui no Instagram. Eu não consigo, gente, dar conta de tudo. Eu faço tudo sozinho. Mas a minha esposa, a minha família sabe o esforço que eu tento fazer para tentar responder a todo mundo. É uma angústia. Eu teria que ter uma equipe aqui de várias pessoas só para me ajudar a responder mensagem. Na medida do possível eu respondo. Isso me gera uma angústia. Gera uma angústia em mim. Eu fazia questão de cumprimentar todo mundo onde quer que eu fosse. Abraçar todo mundo, orar com todo mundo. Tá certo?
Então, qual é a nossa referência, né? Você imagina Jesus assim, dando uma esnobada em alguém, né? Jesus, às vezes, ele fez certas coisas com uma mulher sírio-fenícia. Ela pediu ajuda, ele ignorou, depois ele foi um pouco grosso com ela. Mas como é que conclui aquilo? Conclui ele falando, nunca vi fé como essa na terra, vai que a tua filha já está curada. Ou seja, ele levou a mulher a desenvolver a sua fé, a entender o relacionamento com Deus, e nesse processo ele conclui elogiando e abençoando ela. Não é assim, eu fui grosso mesmo para ele aprender, não sei o quê. Não, peraí, não era assim que Jesus fazia. Ele dava um tranquinho, mas ele concluía com o ensinamento ali na hora. Ele não deixava a pessoa ir embora pensando, que cara grosso, que cara ignorante, né? Não era assim. É claro, né, que a gente tem a timidez, né? A Maria Tomasi falando, já fui mais tímida, não conseguia cumprimentar, mas isso me incomodava e muitas pessoas me chamavam de snob, né? Mas eu não era só tímida mesmo. Então, Maria, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, tá certo? É claro que eu acho que há um problema nessa tradução, mas a gente tem que... Quem é tímido tem que desenvolver um pouco isso. Às vezes isso acontece em função de traumas ou em função de outros problemas, mas a gente tem que prestar atenção porque a Bíblia fala que o tímido ele fica numa situação delicada. É claro que é difícil você imaginar Deus pegando uma pessoa tímida e jogando ela no inferno. Você vai falar, poxa Deus, eu acho que foi um pouquinho exagerada essa decisão. Mas a timidez é algo que a gente precisa trabalhar por causa dessas passagens que colocam o tímido numa situação meio complexa. Ok? Então, precisamos prestar atenção nesses referenciais, nesses modelos, nesses padrões, tá certo? Então, o referencial é Cristo, né? A gente sempre tem o referencial. Muitas empresas têm um manual de conduta. Vocês já viram isso? Um manual de conduta. Empresas jornalísticas, elas têm, por exemplo, manual de redação. Como você deve escrever, um manual de redação. Algumas empresas também oferecem o seu manual de conduta. O que significa a conduta, manual de conduta? O modo como você deve agir. As regras que você deve seguir. E a Bíblia é um manual de escrita, é um manual de fala, é um manual de conduta, é um manual de comportamento, é um manual de como lidar com os filhos, como lidar com a esposa, como lidar com o patrão, como lidar com o funcionário, como lidar com Deus. A Bíblia é um manual para isso tudo, tá certo? A Mariana Bittencourt falando que existe um estudo que revela algumas coisas sobre timidez relacionado com orgulho. E às vezes tem relação com isso também. Às vezes tem relação com traumas também, né? O Sérgio falando que perdoar é difícil, mas depois que você consegue é maravilhoso, a vida flui. Com certeza. A Camila, a timidez às vezes tem uma raiz de orgulho, né? E não se expor para não ser mensurado, né? Tem isso também, né? Você não quer se expor, né? Eu não quero ficar em evidência porque eu valorizo muito a minha autoimagem. Tem isso também, né? Um dispositivo psicológico que precisa ser vencido. Então, pessoal, precisamos ter um referencial, né? O Péricles falando, quando comecei na igreja tinha panela, né? Aquela patotinha, né? A panelinha. Mas eu e amigos que nos convertemos juntos começamos a fazer diferença com quem chegava. Em pouco tempo Deus nos encheu do Espírito. Amém? Esse negócio de panelinha na igreja é um negócio impossível de acontecer, né? Não tem como ter isso. A Maria falando, pois é, Daniel, foi quando vi essa palavra que comecei a mudar. Foi difícil, mas tem melhorado muito, como diz a palavra, meu povo sofre por falta de conhecimento, né? A Tati perguntando se timidez tem a ver com covardia. Eu acho que depende do caso, né? Tem gente que é tímida porque teve algum trauma, tem gente que é tímida porque é insegura, tem gente que é tímida porque é orgulhosa. Eu acho que são várias questões, né? A Lu Tanaka falando que a timidez pode ser medo também. Mas olha só, pessoal, a timidez, você ter timidez para falar para uma multidão de 5.000 pessoas ou 10.000 pessoas é uma coisa. Agora, você ter timidez para cumprimentar uma pessoa no elevador já é um negócio que eu, na minha opinião, é bem mais fácil de superar, não é verdade? Você falar bom dia é muito mais fácil que você fazer uma palestra de 1 hora para uma multidão de 1.000 pessoas. Ou 5.000, 10.000 pessoas.
Se você falar, eu tenho segurança para falar para 10 mil pessoas no auditório, gigantesco, aí eu te entendo. Todo mundo fica nervoso na hora de dar uma palestra para 10 mil pessoas. Agora, você não conseguir falar bom dia? Olá, tudo bem? Bom dia. Para uma pessoa só? Só se essa pessoa tiver com a metralhadora na mão e for um marginal. Aí você pode ficar com medo dele ficar incomodado e querer te dar um tiro. Aí é melhor não falar nada. Agora, um tiozinho, uma senhora, né, uma criança, um adolescente. Opa, bom dia, tudo bem? Boa tarde. Qual a diferença que faz? Né? Tão simples. Então, são coisas simples que eu estou trazendo aqui, mas que fazem toda a diferença no final das contas. Isso é a imagem. Qual é a imagem? Qual é a referência? Você projeta o seu futuro com base numa referência. A sua referência é quem? Será que Jesus tem alguma vez, algum espaço aí nessa referência? A Maria falando, acho que no meu caso, né, tinha um pouco de insegurança, trauma pelo meu nome, né, não gostava, e orgulho mesmo, não sei, mas quando vi na Bíblia que os tímidos não herdariam o reino, tratei logo de corrigir, né? Verdade. Então, isso é a imagem. A imagem é a referência, certo? É a projeção. Você é a projeção de algo que você usa como referência. Você é a projeção. Se Cristo é a sua referência, você se torna uma projeção dele, uma imagem que reflete ele. Quando as pessoas olharem para você e depois forem ler a Bíblia, eles vão falar, poxa, ele ou ela está fazendo exatamente como Jesus fazia. Eu vejo Jesus em você. Entendeu? Eu estou vendo que você reage e se comporta de forma semelhante a Cristo. Isso é a imagem. Agora, a semelhança, né? Semelhança. Obrigado, Janice. Semelhança é demut. Demuteno é a nossa imagem, a nossa semelhança, né? É porque em hebraico nós é anachnu. Ani sou eu, atá é você, quando é homem, né? Ani, eu, atá, você, anachnu, nós. Então, quando é nossa a conjugação, né? Quando é a primeira pessoa do plural, vem esse u no final. Então, demut é a semelhança, demuteno é a nossa semelhança, ok? Então, o seguinte, demut é uma palavra hebraica que significa similaridade, semelhança. Mas a palavra demut, ela vem da palavra damá, que significa parecer, assemelhar, ser semelhante, comparar, imaginar, pensar, tornar semelhante. Olha que interessante. É muito legal essa palavra, porque ela vai ter vínculo com uma outra palavra muito legal que nós estudamos ontem, que é a palavra dam, que é a palavra sangue, tá certo? A palavra semelhança em hebraico, que é demuteno, né? Nossa semelhança, demut, a semelhança, vem de damá. Se você tira o finalzinho de damá, você fica com a palavra dam. E o que é dam? Dam é sangue. É a letra dalet, que é a letra para porta, e a letra mem, que é a letra para água. Ou seja, a porta da água, a porta do líquido ou líquido em constante movimento. O sangue, né, tem essa ideia, né? O movimento de ir e vir do líquido ou o fluir do sangue, né? A palavra sangue tem essa ideia, né? A porta da água, ou seja, a porta é entrada e saída, a porta é movimento, então o movimento do sangue. De forma semelhante também, né? As parreiras, elas sugam a água do solo, né? E fazem com que essa água do solo fique depositada na uva. E a uva é o sangue ali da parreira, né? A uva não tem um líquidozinho dentro dela? Esse líquido veio da terra. Ela puxa esse líquido da água e transforma a água em vinho, a água em sangue, o movimento da água. Então, semelhança significa semelhança sanguínea, significa semelhança de DNA, significa semelhança genética, tá certo? Porque é uma semelhança do sangue, entenderam? E por quê? O filho extrai o seu sangue dos seus pais e por isso se assemelha
com os seus pais. Guarda características genéticas. DNA, tá certo? DNA. Malu está perguntando como é que a gente perdoa os grandes criminosos. É um exercício quase impossível, mas é o que Deus nos diz para fazer. Jesus falou, amai os vossos inimigos. É fácil? Não é. Se fosse fácil, não tinha valor, né? O que não custa nada, não vale nada. O que custa muito, vale muito. Entendeu? O tesouro vale muito porque é muito difícil você achar uma pepita de ouro, um diamante, uma pérola. Deu muito trabalho para conquistar, por isso que vale muito. Então, esse tipo de perdão é muito valioso e é o que Deus espera. Por quê? É difícil, mas é necessário. Tá certo? Então, obrigado Ana Cláudia aí, Marli, Heroildo, valeu. Então, a semelhança é quando você imita. Quando você primeiro conhece, depois imita, depois vira amigo, depois você vira filho. Lembra que eu falei para vocês que a sequência é conhecer, imitar, se tornar amigo, se tornar filho. São 4 etapas. Na 4ª etapa, quando você se torna filho, aí você se torna semelhante. Você passa por uma transformação. Igual Jesus falou para Nicodemos. Lembram? Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aquele que não nascer da água e do espírito não herdará o reino de Deus. O novo nascimento. Novo nascimento envolve exatamente essa transformação de ser filho do homem para se tornar filho de Deus. Você passa de Binei Adam para Binei Elohim. Você passa de filho de Adão para filho de Deus. Adão era filho de Deus. E quem recebe a Cristo como seu único exclusivo Senhor e Salvador tem o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome, como está descrito ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 e 11, se eu não estou enganado. Ok? Então, quando você sobe essa escadinha da aproximação com Deus, primeiro você conhece a história, você ouve falar, depois você sente uma vontade de viver naquele caminho, ou seja, você começa a imitar, depois você se torna amigo, mas aí chega um momento que você se torna filho, tá certo? Então essa que é a grande questão. A Leca está perguntando, Daniel, só serão salvos quem vai à igreja? Tenho muita fé em Jesus, mas não vou a nenhuma igreja. Então, Leca, a Bíblia diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A Bíblia fala isso. Jesus fala... sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Igreja significa eclesia em grego, significa assembleia. Assembleia é o que? Uma reunião de pessoas. Em Deus não existe cavaleiro solitário, né? Em Deus é povo. Deus é povo. Abraão foi pai de um povo, tá certo? Avraham. Em hebraico é povo, é massa, é grupo, massa de gente. Então, ser cristão é ser ovelha. Ovelha não anda sozinha. O cristão é ovelha, não é? Cristo é o pastor de quê? De ovelhas. Não tem ovelha sem pastor e não tem ovelha cavaleira solitária. A ovelha é um animal gregário. Ele anda em grupo. A ovelha tem um pastor e faz parte de um rebanho. É só, não fui eu que inventei isso. É claro que vai ter gente que vai dizer, igreja do diabo, ir para a igreja do demônio, você não pode ir para a igreja é do mal, o dízimo é do mal, a oferta é do mal e tal. Eu não vejo nada disso na Bíblia. Eu vejo Jesus olhando para uma velhinha, a velhinha só tinha uma moeda e ela entregou para a igreja e Jesus, se fosse desse time, desse pessoal, ia falar, minha senhora, a senhora só tem essa moeda. Precisa entregar para a igreja, não, a igreja está cheia de dinheiro. Leva para casa essa moeda aí, compra um pão. Você acha que Jesus não ia falar isso se ele fosse do time desse pessoal? Jesus olha para a senhorinha e fala, vem cá você que deu aí R$1 milhão. Essa mulher deu uma moeda de 10 centavos, ela deu mais do que você, porque você deu do que te estava sobrando. Ela deu tudo que ela tinha. Parabéns, minha senhora. Ou seja, a senhora deu tudo que ela tinha e Jesus falou, parabéns. E aí os caras estão dando 10% e o cara está falando, isso é do demônio. Essa pessoa não conhece a Bíblia. Mas essa senhorinha estava dando para o templo. Não tem mais templo, então não tem mais dízimo nem oferta. Quem falou que não tem? Mas o apóstolo Paulo falou, dá quanto você quiser.
Será que ele não estava falando da oferta e não do dízimo? É complicado, né? E se eu quiser dar 10% de oferta todo mês, eu não posso, não? Não é melhor do que dar 100% igual a vovozinha deu? Entendeu? Ana Cláudia falando que gostaria de fazer outros cursos que eu ofereço. Tem vários cursos lá, tem Donald Trump, Cristão ou Anticristo, HAARP, Controle Mental e Guerra Climática, tem vários cursos legais lá, dá uma olhadinha, ok? E eu vou trazer cursos novos também, tá bom? Pérez falando, Daniel, sou sozinho, sem família, mesmo na igreja os irmãos têm dificuldade de entender o que é ser sozinho, confundem com estar sozinho. Que a Bíblia fala que Deus é aquele que faz aquele que está sozinho viver em família. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Kaique falando, hoje 10% é pouco, né? Os discípulos entregavam tudo que tinham, né, para o reino. E aí você vê, né, essa hipocrisia. A igreja é errado, porque é a igreja é do demônio. Aí eles se reúnem em casa e o cara é a mesma coisa, só que é num ambiente menor. Né? Tem o líder, tem as ovelhas e a mesma historinha. Então, se Jesus falou que ele é pastor e quem os seus seguidores são ovelhas, ovelha não é animal solitário. Ovelha anda em grupo. E a ovelha tem um pastor. Tem que ter um pastor, tem que andar em grupo. Isso é ser ovelha, isso é ser igreja. O que é igreja? Igreja é assembleia. Ju Abreu, para uma criança de 10 anos ele consegue fazer seu curso? Então, Ju, depende de qual curso, eu não sei qual que você está falando. O curso Klaus que a gente está fazendo, que é o Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social, é meio pesado para criança. Mas os outros, eu acho que sim, né? Tranquilo. Então, pessoal, essa também uma reflexão interessante, né? Dízimo era na época da lei, mas se a gente na lei, né? A lei e a graça, né? Eu pergunto para vocês, tem gente que fala dízimo era uma questão da época da lei. Acabou a lei e não tem mais dízimo. Antes de Moisés não tinha dízimo, não? Antes de Moisés, a gente não vê Abraão dando 10% a Deus? Não tinha templo e não tinha lei. E ele deu 10% para Deus. Agora, como é que ele fez isso? Da mesma forma que a gente está fazendo hoje. Né? Então, fica essa reflexão. Agora, imagem é a sua referência. Semelhança é quando você usou a referência, viveu pela referência, se transformou pela referência e mudou, passou pelo novo nascimento com base nessa referência. Entenderam? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que é a imagem? O homem tem essa referência, esse exemplo. E aí ele segue a imagem, ele segue o exemplo, ele vira uma sombra de Deus, ele anda nos caminhos de Deus, ele obedece a Deus, ele conhece a Deus, ele se torna imitador de Deus, ele se torna amigo, e aí quando ele se torna filho, ele vira semelhança, porque semelhança é demut, demut vem de dam, dam é sangue, você se torna conexão sanguínea com Deus. O Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ok? Deus deu o poder de ser feito filhos de Deus aos que creem no seu nome. O que é crer? Crer é acreditar que Jesus é real e seguir as suas palavras. É crer que Jesus existiu e que suas palavras são verdadeiras e se submeter às suas palavras. Crer é isso. Crer, né? Em grego é pistis, né? Em hebraico é emuná, que é a fé, né? A crença. Quando você crê de verdade, você acredita que Jesus existiu ou existe e você acredita que as palavras dele eram verdadeiras. Se você acredita que Jesus existiu e ele é Deus, e ele existe e as palavras são verdadeiras, você se submete a essa palavra. Quando você se submete a essa palavra e vive essa palavra, você se torna filho. Quando você se torna filho, você tem uma conexão sanguínea com Deus. Quando você tem essa conexão sanguínea, você passou de mera criatura para filho. Tá certo? Esse é o momento da semelhança. A imagem é a referência. Eu vou seguir essa referência, eu vou andar nesse caminho, eu vou seguir essa trilha, eu vou viver essa moralidade, essa ética, esse proceder, esse modus operandi, e você desenvolve aquilo, vive naquilo, estuda a vida de Cristo, imita Cristo,
muda os seus comportamentos, muda de vida. De repente, quando você muda e anda com Cristo, chega um momento que você passa pelo novo nascimento. É o batismo nas águas, o batismo no fogo, e aí você... Hoje eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. Eu era filho da carne, hoje eu sou filho do Espírito. Eu era filho do meu pai carnal, hoje eu sou filho do meu pai celestial. Se eu sou filho do meu pai celestial, eu preciso parecer com o meu pai celestial. E como é que eu me pareço com Cristo? Andando nos mesmos caminhos, agindo e reagindo como ele agia e reagia. Ok, pessoal? Essa é a nossa reflexão de hoje. Fiquem com Deus, um prazer enorme estar aqui com você todos esses dias. A gente vai até a aula 30, tá certo? Cada tema serão 30 aulas. Então, a próxima aula é a aula 26, a gente vai ter mais a aula 26, 27, 28, 29 e 30. Quando chegar no 30, nós vamos mudar de tema. E sabe qual vai ser o próximo tema que eu, orando aqui, cheguei a essa ideia? Sabe qual vai ser o nosso próximo tema? E eu creio que vocês vão gostar muito. Já vou dar aqui um spoiler do próximo tema. O Kaique está perguntando como é que faz para se inscrever no meu curso. Então, o link para o curso está na descrição do meu perfil. É só clicar ali, Klaus, você entra lá e vai pagar uma mensalidade, porque é um curso contínuo. A gente está estudando a fenomenologia pentecostal hoje em dia, tá certo? Então, pessoal, a Kelly falando, né? Meu pastor sempre diz que a gente fica parecido com tudo que a gente adora. Exatamente. Então, presta atenção. A Leca aí também falando do livro novo, né? Então, cada 30 dias a ideia é produzir um livro. Haja papel para fazer todos os livros que, se Deus quiser, a gente vai fazer aqui. Mas é a nossa meta, é o nosso objetivo. Se uma editora não quiser, a gente vai para outra editora. Se as outras não quiserem, eu faço na minha própria editora, tá certo? A Tairine falando que tal disponibilizar num podcast, com certeza seria uma ideia bem interessante. Então, presta atenção, pessoal. Próximo tema para os próximos 30, né? A gente não vai começar... Amanhã não tem Power Morning, né? O Power Morning de segunda a sexta, que eu preciso descansar também. Mas o próximo tema, depois da aula 30, será o maior administrador da história. Certo? O maior administrador da história. E a gente vai estudar a história a fundo de José, filho de Jacó, que se transformou em governador do Egito. Ok? A Lúcia falando, comprei o Manual do Conservador, obrigado, valeu. Então, nosso próximo tema, maior administrador da história. A história de José, analisada a partir do idioma hebraico, profundamente, comparando ali com a nossa vida hoje, como a gente pode melhorar a maneira como nós administramos a nossa carreira, a nossa família, os nossos filhos, as nossas finanças, o nosso patrimônio e também como nós administramos o nosso relacionamento com Deus, com os planos de Deus, com os sonhos de Deus. Tá certo? Muito obrigado aí a todos. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Tem gente perguntando se essa aula fica em outro lugar. Então, pessoal, essa aula, todas essas aulas ficam disponíveis no canal Manual da Independência. A Gisele está perguntando, posso comprar o Klaus agora e acompanhar? Pode comprar sim. A gente está ainda muito no início, tá bom? Ana Cláudia, obrigado. Pastor Valmor aí, meu grande amigo. Forte abraço para todos aí. Para a família também. Leca agradecendo. Carlos, valeu Carlos. Obrigado aí pela força. Lu Tanaka, Anderson. Um abraço aí para Caruaru, valeu. A Camille falando imperdível, vamos convidar mais pessoas, exatamente, né? Compartilhem, aqui embaixo tem uma setinha onde você pode compartilhar, uma setinha apontando para cima, dê um print, me marque aí, marque seus amigos, vamos espalhar esse devocional, né? O Power Morning é um devocional diário, então a gente começar o dia meditando nas coisas de Deus é muito bom, não é verdade? Isso já dá o norte para todo o resto do dia. O resto do dia sempre se torna um dia mais abençoado, mais pautado pela palavra de Deus. Obrigado aí a Maria Tomasi, falando que está compartilhando, Tairine. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Se você quiser depois assistir no Manual da Independência, assista. Lá tá bem facinho de assistir, tá tudo na sequência. Pode assistir em 2 vezes a velocidade, né? A velocidade acelerada. Muito obrigado, Karina aí, Priscila, Eliane, Silvana, obrigado a todos vocês, tá? Conto com a ajuda de vocês pra gente divulgar isso aqui. Então até segunda-feira. Um abraço aí para Bia, Kellen, Márcia, Deus abençoe todos vocês, Rosângela. Fiquem em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Tá certo?
o vídeo fica salvo aqui no Instagram e também no canal Manual da Independência. Um abraço para o Vitor, Edgar, meu sogro, Kelly Souza, Péricles. Deus abençoe vocês. Valeu!